A maioria das pessoas que tenta ganhar algum dinheiro com inteligência artificial vai ficar travada numa coisa, sabe o que é? Não saber o que vender e nem como vender. Enquanto isso, elas vão ficar lá consumindo um monte de conteúdo grátis no YouTube, esperando o dia em que vai acordar com algum tipo de clareza. Esse dia, então, finalmente veio. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar 3 prompts no cloud que tira qualquer pessoa do zero e leva até o primeiro cliente pago em 7 dias. Mesmo que você não tenha audiência, mesmo que você não tenha nada, mesmo que você ache que você não saiba nada sobre inteligência artificial e mesmo, inclusive, que você tenha poucas horas disponíveis para poder dedicar essa primeira renda, talvez extra, que você vai fazer ou algo nesse sentido. Com essa sequência lógica aqui de prompts, você consegue validar negócios novos nas suas operações. Eu tenho 3 negócios, inclusive, hoje rodando com inteligência artificial, que é uma ferramenta criada por inteligência artificial justamente, uma agência para profissionais de saúde e uma plataforma de educação. Inclusive, essa ferramenta que eu criei, ela já passou de R$1 milhão de vendas e todos eles começaram exatamente assim, ó, com clareza forçada, modelo de sucesso definido e um plano que prioriza vender e não preparar. E não é papinho de coach isso aqui, não é renda passiva, você não tem que fazer nada, fórmula mágica. É um sistema de 3 prompts que você vai poder parar e executar de fato. Você vai ter que parar de pensar simplesmente, não fazer nada e começar a executar de fato. E no final eu vou te entregar um 4º prompt, que é um prompt bônus que corta o seu plano pela metade e mantém só o que faz o dinheiro entrar. Inclusive eu vou te entregar esses prompts aqui também, vou deixar disponível para você, vou explicar ao longo do vídeo como é que você vai acessar esses prompts. E esse 4º prompt é para quem se sabota, para quem procrastina ou para quem tem vergonha de cobrar. E olha, isso aqui importa agora porque tem uma janela específica de oportunidades acontecendo, porque pequenas e médias empresas do Brasil, elas estão acordando agora para a inteligência artificial, mas quase ninguém está chegando até elas com uma solução pronta. E quem se posicionar primeiro vai vencer. Quem ficar esperando saber o suficiente, né, aí vai perder. Os 3 prompts que você vai ver aqui são uma sequência. O primeiro define o que você vai vender, o segundo define de quem que você vai aprender para poder acelerar isso, e o terceiro monta o plano de 20 dias que coloca o cliente entrando desde o primeiro dia para você, tá? E é um plano de 20 dias para você executar com mais tempo, mas você pode colocar o seu primeiro cliente já em 7 dias. E o bônus no final, que é o que separa quem executa de quem fica no eterno vou começar. Então, ó, pensa comigo. Na realidade, muita gente acha que tem problema de informação, mas não é bem isso. A maioria das pessoas tem problema de clareza e é exatamente isso que esses prompts resolvem, tá entendendo? Então, bora lá. O primeiro prompt é o mais importante de todos porque ele resolve o problema que mantém 99% das pessoas paradas. O que eu vendo? Esse prompt, ele força o cloud a te dar 2 formas concretas de fazer seus primeiros R$1.000 em 7 dias. A maioria das pessoas trava porque tenta inventar uma coisa nova do absoluto zero antes de ter o primeiro cliente. Isso é o caminho mais lento que existe. O caminho mais rápido é você olhar para dentro. O que você já sabe fazer, o que já faz parte da sua rotina e o que poderia entregar para alguém em, sei lá, 48 horas. O cloud faz esse mapeamento melhor do que qualquer mentor, inclusive, desde que o prompt ele force o cloud a ser específico para fazer perguntas específicas antes de te responder. O prompt é literalmente esse aqui, ó. Então, você pode, inclusive, pausar aqui depois e voltar se você quiser, mas, como eu falei no final, eu vou deixar disponível tudo para você. É mais ou menos assim, ó. Me dê 2 formas de eu fazer meus primeiros R$1.000 em 7 dias. Cada forma ela vai precisar atender 3 regras. Usar habilidades que eu já tenho, não exigir que eu tenha audiência ou algo do tipo e ser uma coisa que é vendável dentro de 48 horas. E, Claudio, antes de responder, me faça quantas perguntas forem necessárias até você ter 95% de certeza nas suas recomendações. Ao fim do prompt, mais ou menos, né? A última frase que eu falei é o segredo. Porque sem isso o Claudio ele vai chutar. E com isso ele te entrevista, ele vai perguntar qual que é o seu histórico profissional, quantas horas você tem disponível, quem que já tá na sua rede de contatos, possíveis clientes, qual setor que você conhece mais de verdade. E aí ele cruza tudo isso e te entrega 2 opções sob medida. E esse prompt ele vai resolver 3 coisas. Primeiro, ele vai te tirar da paralisia da escolha. Em vez de você olhar para 50 oportunidades genéricas no YouTube, você sai com 2 opções específicas pro seu perfil. Segundo, ele vai te conectar com o que você já tem sem precisar virar especialista em algo novo. O ROI, o retorno do investimento mais rápido que vem é de monetizar o que já existe na sua cabeça. E terceiro ponto, ele define a janela de 48 horas para a primeira venda. Isso elimina toda a oferta complexa que demoraria mais do que isso para poder vender. Te força a vender de forma simples. E é exatamente assim que você vai ganhar atração e velocidade. Se você quer parar de planejar e começar a vender, esse prompt é o seu ponto de partida. Então roda ele hoje, responde tudo com honestidade, dá bastante atenção, não responde mais ou menos, não responde direito. E sai do prompt com 2 frentes possíveis ali, pelo menos. Escolhe uma, só uma. A outra fica de plano B, sei lá, para depois uma outra tentativa, quem sabe. Beleza, agora você tem 2 opções concretas e você escolheu uma, mas saber o que vender, vamos dizer que é a metade do caminho ainda, porque a outra metade é saber de quem que você vai aprender, de onde, qual a fonte de aprendizado para encurtar a curva de aprendizagem. E o que nos leva aqui então ao prompt número 2. E olha, para você executar tudo isso tem um detalhe importante. A oferta mais rápida para fechar
fechar o primeiro cliente em qualquer nicho do Brasil, na minha opinião, é entregar um agente de IA simples para uma empresa pequena. WhatsApp, atendimento, agendamento, ali dentro do WhatsApp. Coisa que cabe, sei lá, em menos de uma semana de trabalho e a empresa vai pagar, às vezes, R$2.000 por mês, R$1.000 por mês. Então, para você não ficar travado, se você quiser começar com esse mercado em específico de agentes de IA, eu gravei um outro vídeo onde eu te ensino a criar o seu primeiro agente de IA do zero em 15 minutos. O link tá aqui na descrição, tá? Cria lá o seu primeiro agente, que vale a pena. Então, assim, o segundo prompt, ele define a única pessoa que você vai estudar pelos próximos 7 dias. Não 2, não 5, uma só. E quando você tenta aprender com 10 referências ao mesmo tempo, você vai ficar muito mais perdido do que qualquer outra coisa. Você vai ficar num looping de consumo. Cada referência fala uma coisa diferente e você nunca decide, nunca executa. Quando você escolhe uma fonte de aprendizado só, você executa, porque só tem uma coisa para você executar. Então, o modelo de sucesso, ele serve para você ver na prática o que funciona e tentar replicar a estrutura pro seu contexto. Não é pra você copiar a vida toda da pessoa, não é pra você copiar o jogo dela. Então, qual que é o prompt? Vai ser mais ou menos alguma coisa assim, igual eu falei, no final eu te explico como é que você pega tudo separado. Considerando a opção que eu escolhi acima, quem que é a única pessoa mais bem-sucedida que eu deveria estudar para fazer isso acontecer? Faça uma pesquisa profunda e limita isso a uma pessoa só. E ainda me explica aqui, Cláudio, o que dela eu deveria estudar e o que eu não deveria estudar para não cair uma armadilha de consumo. Fim do prompt. Ó, a segunda parte do prompt, ela faz diferença aqui pra caramba, que é o Cláudio, ele não vai só te indicar o nome, mas ele te dá um teto de tempo e vai te dar uma direção clara do que estudar nesse nome. Então, depois disso, você vai voltar a executar ali de fato, né? E sem isso, você vai consumir conteúdo daquela pessoa por muito tempo e vai ficar enrolando também, talvez, ainda mais se for uma pessoa que tem muito conteúdo. Então, tem 3 formas de você usar certo esse modelo. A primeira é, estuda só o que a pessoa faz hoje, não a história dela. Histórias de origem são entretenimento, é legal pra você saber, pra você se inspirar e tal, mas o que importa é o método da pessoa. Segundo, foca em um padrão, não em conteúdo. Você vai notar 3 ou 4 estruturas que se repetem em tudo que a pessoa publica. Esses padrões são ouro. Terceiro ponto, adapta pro seu contexto, não fica copiando. Tradução é assim, então você traduzir isso pro seu contexto não é uma cópia do seu contexto. Se ela vende serviço para empresa nos Estados Unidos e se adapta o ângulo pro empresário brasileiro, por exemplo, tá ótimo. Mesmo método, aí o contexto é diferente. Se você quer encurtar a curva de aprendizado, você escolhe um modelo, define um teto de horas de estudo e vai para execução. O risco aqui não é estudar pouco, é estudar demais e nunca executar. Então toma cuidado. Você sabe agora o que vender, sabe de quem aprender, mas agora falta o que separa quem executa de quem fica no plano. O passo a passo de alguns dias que coloca cliente entrando desde a primeira semana, o que nos leva ao prompt número 3. Esse aqui é o mais denso. O terceiro prompt, ele cria um plano de, sei lá, você pode colocar ele para 5 dias ou até menos, dependendo aí de como você tem executado as outras partes. Que é a aquisição de clientes começando ali no primeiro dia e não, sei lá, no 5º dia. E aqui tá um dos erros mais comuns que eu vejo. O plano que o Cloud entrega por padrão é, ele coloca a aquisição de clientes lá no fim. Você tem que tomar cuidado para você poder não deixar isso acontecer. E às vezes ele vai te entregar um plano muito longo que você pode executar com muito menos tempo, tá? A regra é muito simples aqui que tem que ser na sua cabeça. O cliente tem que entrar desde o dia 1, mesmo que você ainda não tenha tudo pronto. Você ajeita as coisas, vamos dizer, você troca o pneu do carro enquanto o carro tá andando. É mais ou menos essa a lógica. O prompt é mais ou menos assim, ó. Finja que você é a pessoa que eu mencionei no prompt anterior e cria um plano de 5 dias para eu chegar no meu primeiro cliente pagante o mais rápido possível. E investimento não pode passar, sei lá, de X reais. Aí você coloca o teto de investimento. E uma regra obrigatória, a aquisição de cliente precisa começar hoje, não amanhã, não daqui a 5 dias. Porque daqui a 5 dias eu já tenho que estar com pelo menos um cliente fechado e não começando a prospectar. E aí o Cloud, ele, com um prompt mais ou menos assim, ele vai parar de te dar um plano de preparação e começar a te dar um plano de ação. Em vez de, passa não sei quantas semanas, semana 1, semana 2, semana 3, ele vai falar, ó, faz isso aqui hoje agora. Vai, sei lá, no Google pesquisar clientes assim assado. Tem uma frase do Theodore Roosevelt que resume muito bem isso. Faça o que você pode com o que você tem onde você tá. Então, plano que espera você ter tudo perfeito não sai do papel não, gente. Não mesmo. Plano que parte do que você já tem agora vira venda essa semana. Então, tem 3 coisas que fazem esse plano funcionar de verdade. Então, a primeira, aquisição de cliente desde o dia 1, sempre, não importa quão nova a sua oferta tá. Quanto mais cedo você falar com o humano, mais rápido você ajusta o que precisa ser ajustado. Segunda coisa, você pode prospectar, na maioria dos casos, do que você for vender, clientes no Brasil inteiro. Então, não se limita à sua região geográfica. Vai para, sei lá, pro WhatsApp, vai pro Instagram, vai para telefone, e-mail, canais de aquisição de clientes que você pode fazer no Brasil inteiro. Terceira coisa, volume é estratégia, não desespero. O plano de 7 dias funciona se você manda, sei lá, 50, 100 mensagens por dia. Não é 2, 3, porque volume gera dados e dados geram ajustes e ajustes geram vendas. Se o seu plano não tem cliente entrando no dia 1, você joga fora e refaz. O melhor plano é o que te força a falar com clientes desde cedo, mesmo que sua oferta ainda não esteja pronta. Porque perfeição se constrói em contato com o mercado, não na planilha e na ideia, na sua cabeça. Você sabe o que, você sabe de quem e você tem o plano. Mas tem um problema. Plano bom no papel não vale nada se você não executar. E aqui é onde que 80%
90% das pessoas caem. Por isso que eu vou te dar um quarto prompt, que é um bônus aqui. Esse aqui foi o que mais mudou o jogo pra mim em vários âmbitos aqui. O prompt bônus, ele identifica o que vai te travar antes mesmo de você começar e corta esse plano, digamos que pela metade, mantendo só o que leva direto pro dinheiro. A maioria dos planos é grande demais pra realidade do iniciante. 20 dias com, sei lá, 12 atividades por dia, blá blá blá. Cara, quem tem trabalho, família e cabeça cheia não consegue executar isso. Então o resultado, a pessoa começa e aí no segundo dia ela já desistiu. O prompt bônus, ele resolve isso forçando o Claudio a fazer 3 perguntas, sim ou não. Perguntas que expõem onde que você vai falhar. Em cima das respostas, ele reescreve o plano enxuto, só que só com o essencial. O Steve Jobs, ele falava muito sobre isso, né? Porque inovação não é decidir o que adicionar, é decidir o que você vai tirar, é saber dizer não, né? O foco é saber dizer não, é isso que ele falava. E plano de execução, ele funciona pelo mesmo princípio. O prompt tem que ser mais ou menos assim, ó. Me faça 3 perguntas de sim ou não para identificar o que mais provavelmente vai me travar nessa semana. Depois das minhas respostas, corta o plano de 7 dias pela metade e mantém só o que diretamente leva ao dinheiro entrando. Aqui o Claudio, ele vira um espelho, ele vai te perguntar coisas como, você vai mandar uma 8ª mensagem do dia mesmo depois de levar 7 nãos em sequência, sei lá, alguma coisa assim. E aí ele vai ter mais perspectiva. E aí quando você responder alguma coisa que você tá em dúvida, ele sabe exatamente onde que você vai ceder. Então tem 3 motivos para esse prompt ser o mais poderoso. Primeiro, porque ele expõe os seus pontos cegos antes deles aparecerem. Você não trava no dia 7 por causa de surpresa. Você trava porque o ponto fraco já existia, só não tinha sido direcionado. Segundo ponto, ele reduz o plano para menos da metade. Então, em vez de, sei lá, 12 ações por dia, você fica com 4 ações por dia. E as 4 que importam. É a regra que eu chamo de 10-80-10 aplicada no seu próprio plano, né? Que é 10% você planeja, 80% a inteligência artificial executa e os outros 10% você confere. Terceiro ponto, ele refaz, vamos dizer, o silêncio como cálculo, não como rejeição. Boa parte das vendas que travam é por causa da interpretação errada do silêncio do cliente. O cliente que tá em silêncio depois do preço não tá te ignorando, ele tá fazendo conta às vezes, ou ele esqueceu e tá tudo bem. Esse prompt te ensina a esperar e correr atrás desse cliente do jeito certo. E se você sabe que você tem dificuldade de executar, esse prompt ele vale por todos os outros 3 juntos. Então roda ele depois do plano lá de 7 dias, responde com uma honestidade brutal e aceita o plano cortado. Porque plano grande quebra, plano pequeno fecha cliente. E para fechar de forma clara, você tem agora 4 prompts em sequência. Primeiro define o que vender, o segundo define de onde que você vai aprender, o terceiro monta um plano de 7 dias, 5 dias, com o cliente desde o dia 1 e o bônus corta esse plano só para ficar com o essencial. Então a gente tá falando aqui não de teoria barata, né? É operacionalizar isso de fato. Quem roda os 4 em sequência sai de hoje sem oferta e sem clareza e em 7 dias tá com a primeira venda feita, não porque o prompt é mágico, mas porque ele força você a parar de pensar e começar a vender. E vou ser bem direto com você, a maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo aqui vai achar legal e vai pular fora. Quem chegou até o final pelo menos vai falar, pô, legal, só que vai pular fora. Vai fechar o YouTube, vai fazer outra coisa e vai esquecer. Então se você assistiu até aqui, combina um negócio comigo aqui e comenta isso daí. Comenta aí, compromisso. O seu compromisso de colocar isso pra rodar. Porque se você... O primeiro passo é você comentar. Comenta aí embaixo, compromisso. Primeiro passo é você comentar e depois é você ir pra execução. Porque se você tiver o compromisso de executar, o resultado ele vem. Eu quero que você volte aqui depois e me conta o que aconteceu com esse resultado. Porque a diferença é entre quem ganha dinheiro com IA e quem só fica vendo videozinho de IA é uma só. Ganha quem tá em movimento. Quem só fica vendo videozinho sem executar, tá esperando. A pergunta não é se você consegue, a pergunta é se você vai começar essa semana ou daqui a alguns meses, ou quando for tarde demais. Ó, e se você ainda não criou seu primeiro agente de IA, esse é o jeito mais fácil de você começar no mercado de IA. Então, se isso for do seu interesse, eu te ensino a criar o primeiro agente em 15 minutos. Tá no primeiro link aqui da descrição. Até o próximo vídeo.